Saudações alvinegras! Vai, Corinthians! Vai, Irmandade Corintiana número 242-40. E a parada até que foi rapidinha, né, Gibson? Pô, foi sucinta, né? Nada mudou, continua morrendo gente pra cacete, mas o futebol voltou. E assim, bem-vindos ao Brasil. E nada mudou no futebol do Corinthians também, né, Ana? Acho que se mudou pra pior. Não, mudou, hein? Tô jogando com a molecada. Nada mudou. Opa. Tudo ficou no lugar. O resultado tá o mesmo. O importante do resultado ser o mesmo é que o Corinthians continua ganhando, continua invicto. Mesmo jogando absurdamente mal. O meu medo é não ser a enganação do ano passado, lá que nós não deixamos o Thiago Nunes indo. Bom, então, a gente tá fazendo esse podcast logo depois da partida do Corinthians contra o Guarani-Corinthians, pra ser mais exato, né, em Campinas. 1-0, o gol do Cauê ali, acho que talvez a única chance que o Corinthians teve no jogo inteiro, num cruzamento... Aquele chute do Ramiro, né, no primeiro tempo, de fora da área. Num cruzamento que bateu na trave ali do Natel, cruzamento errado, né, do Natel, e sobra pro Cauê fazer o gol. E eu queria começar esse podcast, essa live, perguntando pro Gibson. Gibson, é melhor jogar mal com os veteranos ou é melhor jogar mal com os garotos? O que você prefere? Jogar mal, eu prefiro com a molecada. É mais barato. E tira aquele bando de cara que não tá jogando nada no time, né? Eu prefiro jogar mal com a molecada, porque pelo menos eles podem evoluir ainda. Os veteranos já são isso mesmo. Não vão evoluir, vai continuar Eu jogando digo mal. mais, se fosse o Jô naquela bola do Cauê, ele tinha perdido o gol. Nesse contexto atual, os garotos, né? Não acho que foi pior do que tava com os veteranos. Eu também não acho, não. Foi igual, o time jogou mal. Apesar de não ter tomado o gol, não dá pra falar que foi sólido defensivamente. Mas conseguiu o resultado, enfim, igual, criou poucas oportunidades, como criava poucas oportunidades, colocou um pra dentro ali. Né? Acho que dos ditos veteranos aí, o único que eu acho que verdadeiramente fez falta é o que tem feito falta, que nem dá pra falar que é tão veterano assim, porque é molecão ainda, que é o Vital, né? E eu vou mais na linha do Fábio. Eu acho que a Ana... Acredito que o Corinthians jogou pior. Eu acho que o Corinthians tem esse nível. E a gente tem que fazer escolhas. Manteve o nível. Quer jogar mal com os veteranos ou com os garotos. E eu prefiro os garotos. Aliás, o Otero acabou entrando na partida. O Corinthians acaba jogando sem o Casares, sem o Gemerson e sem o Otero, que são os 3 jogadores que estão com contrato para acabar em junho, né? Já indicando que não devem renovar e tudo mais, que como não vai contar com eles, é melhor ir sem eles. E o Otero acaba entrando e no primeiro lance ele simula uma falta e leva um cartão amarelo. Aí eu falei, coloca o Varanda de novo, por favor. Deixa o Varanda tentar o drible errado. Amarelo, né? É mais honesto do que um cara veterano que chuta bem de fora da área, faz o drible e simula uma falta e leva um amarelo. O Michael Zorden Nunes falando aqui que o Vital tá fazendo falta nesse time e também chamando a atenção aqui, não sei o que o GP, né, o Gabriel Pereira, vem fazendo de errado, pois não entra em nenhum jogo. É realmente curioso aí que a ausência do Gabriel Pereira constantemente aí nesses lineups do Corinthians, né? E eu acho que ele deveria ter entrado com o GP. O Cauê marcou o gol, o Vitinho tava fazendo a sua estreia. Ele tinha jogado alguns minutos em alguma partida do Corinthians já esse ano? Tinha? Sim. Mas o Vitinho? Vitinho tinha, sim. Muito pouco, né? Foi uma surpresa na escalação. Enfim, o Mancini acaba fazendo... Ele colocou o Davó também lá atrás como uma surpresa. O próprio Varanda, que vem fazendo esse ano vários jogos titular, também foi uma surpresa. E ele colocou o Vitinho e ficou bastante tempo O Vitinho jogou o jogo inteiro, né? Não saiu no final, não. Jogou o jogo inteiro. Saiu com a entrada do Camacho. Ele saiu, faltando 10 minutos.
O Júlio Camacho. E eu achei que isso foi interessante do Mancini. Ele manteve tanto o Cauê e o Vitinho, que eram os dois estreantes no time titular, né? O Cauê já tinha jogado poucos minutos a mais, o Vitinho também tinha jogado minutos, mas jogando no time titular, os dois estavam fazendo a sua estreia, eles jogaram mais tempo. Eu achei isso interessante do Mancini, dando força pros garotos, que era o que a gente estava pedindo há muito tempo, né? E eu acho que isso que a gente tem que ver também. A gente vivia pedindo os garotos, ele colocou os garotos. O time não produziu tão bem? Não. Mas não é que também estava jogando ótimo antes, né? Se o time estiver jogando um futebol bonito antes, a gente não estava nem pedindo os garotos. A gente estava falando, pô, que grande trabalho. Eu acho que faz parte da evolução. E o Paulista, se tem alguma utilidade, é essa, né, Fábio? Exatamente. O Vitinho tinha entrado com o São Caetano, entrou no lugar do Luan. Sobre essa escolha do time que entrou, né? Quando você tira do time o Vital por contusão, e aí por escolha do técnico você tira o Jô, tira o Gemerson, tira o Casares, tira o Otero. Dos 10 gols que o Corinthians tinha feito no campeonato até então, todos esses caras participaram de todos eles, de alguma forma participaram de todos eles, exceto um. Teve um gol, que foi o gol que o Mosquito fez contra o Mirassol, que foi uma assistência do Fagner. Então o time que entrou titular no Corinthians hoje foi responsável por um dos 10 gols que o Corinthians tinha produzido, né, no campeonato. Você tá abrindo mão desse ataque quando você coloca os moleques. Você tá falando, pô, eu tenho um pouco mais de produção aqui com esses caras, uma produção que eu sei que pode vir, né, e tem esse desconhecido. Você tá abrindo mão de uma produção baixa, mas é produção que você conhece, para um desconhecido. Então acho que você tem que dar chance. Hoje o Cauê fez. Só que se você inserir um Vital nesse time, de repente volta, de repente melhora bastante. Isso supondo que o Vital consiga retomar com o vigor que estava tendo, né? Porque tá um tempo parado, não sei se já voltou a treinar, acho que ainda não. Talvez não volte com ritmo de jogo, né? Mas é isso, você escolhe os garotos porque você sabe que o futuro vai ter que meio que ser aqui. E para começar a extrair algo dos garotos tem que dar chance, tem que dar minutagem para eles, tem que dar experiência. Saiu um gol cagado hoje do Cauê, saiu um gol cagado hoje do Cauê. Aos trancos e barrancos, o Corinthians está aí, líder absoluto de pontos no Campeonato Paulista. E no geral, na classificação geral, não é nem do grupo. O grupo está liderando. E quantos jogos invictos, Gibson? Esse foi o 10º jogo invicto, né? Que beleza, hein? E o pessoal reclamando aqui, caramba! Não, mas e a hora de fazer experiência agora no Paulista, né? Nessa fase de classificação, pelo menos, né? Isso. É aí que vai ter que dar essa minutagem pra molecada. Eu não acho que a molecada vai chegar e vai resolver a parada, vai chegar jogando pra caramba e meter gol pra caramba. Não é isso, mas, cara, se vai dar estrada pra essa garotada, é agora. O momento é agora, né? Não vai resolver fazer isso no Brasileiro. Agora, sim, o fato do Corinthians estar invicto fala mais da qualidade do Campeonato Paulista do que da qualidade do Corinthians, né? Acho que esse que é o negócio. Eu acho que o ponto que a gente tem que pegar é, se a gente tá falando que esses times são fracos, eles não são piores que o Corinthians. Então por que o Corinthians é dominado por esses times? Porque ele tá taticamente totalmente errado. Totalmente. Todo mundo sabe que joga com 3 no meio de campo. Aí ele bota o Vitinho ou qualquer pessoa que esteja lá no lugar do Vitinho pra subir. E eles metem a bola nas costas e toda hora eles entram na nossa zaga como se fosse água. Tá errado. O Corinthians tá dando sorte, mas tá errado. Não vai dar sorte o ano inteiro. Eu acho que a Ana tocou num ponto interessante aí. O futebol do Corinthians é fraco, mas a estrutura tática do Corinthians também tá muito, muito falha, né? O Corinthians não tá bem armado, não tá bem ajustado. E é curioso que o Mancini, quando veio lá atrás, ele conseguiu trazer isso, né? O Corinthians estava um catadão, estava jogando sem forma nenhuma, e ele conseguiu, até em pouco tempo, ali naquele desespero do Corinthians estava no Z4, dar uma forma pro time. Depois ele se perdeu e não conseguiu achar mais, né? Quer dizer, a gente tá falando desse início de Campeonato Paulista, o Corinthians não conseguiu, a gente não sabe o jeito que o Corinthians joga direito, as linhas não são apertadinhas, a defesa é mais acima, é mais abaixo, como é que o jogo se arma, enfim, o contra-ataque não existe, o Corinthians é lento demais para sair, o Corinthians não tem forma de jogo, né, Gibson?
Não, 3 coisas que... o que a Ana falou tá certíssimo, é previsível o esquema, mas tem 3 coisas que me batem no fígado, assim. A primeira delas você tocou no assunto, cadê aquela compactação do time, né? O time pode não ser bom, mas o time tem que jogar junto como um time, e não como um catadão 11 casas espalhadas no campo. Exatamente. Né? Se na hora de defender o time inteiro volta, na hora de atacar o time inteiro sobe, facilita a vida de todo mundo. Não fica aqueles buracos vazios no meio de campo. Hoje a gente tomou vários contra-ataques, vários. Os caras chegaram ali 3 contra 3, 3 contra 2 na gente. É que os caras são ruins, bicho, perderam gol pra caramba. Né? Por eu ter ganho esse jogo fácil. Né? Dá pra ganhar de 4-0 hoje do Corinthians, fácil. Né? Porque o Corinthians não tem compactação. Fora a compactação, a marcação também é ridícula. E a terceira, que eu acho a mais imperdoável de todas, é a falta de vibração. Pô, tem um monte de gente, principalmente molecada, hoje os caras estavam andando em campo. Fala, pô, e aí, cara? Vamos correr um pouquinho, né? Vamos... Mas o que me preocupa muito é essa falta, essa ausência de proposta tática do Corinthians, né? O Corinthians está tentando reencaixar numa proposta que deu certo por um período de tempo ali atrás, que é esse, de certa forma, um 4-3-3, né? Com 2 na ponta, 2 abertos, um em cada ponta, um no meio, 2 volantes e um cara mais de criação e tal. Só que agora o Corinthians não tem as peças que se encaixam nesse ponto, né? Deu certo lá atrás, porque naquele momento o Casares teve uma fase boa, o Mosquito estava numa fase boa, na outra ponta ficou alternando lá, Vital, enfim, outros caras que jogaram mais ou menos bem. Agora não tem esses caras. Aí você fala, pô, eu tenho o Rodrigo Varanda, tenho o Gabriel Pereira, de repente, acho que até o Pereira se encaixa mais nessa posição de jogar pela lateral do que o Varanda, mas não joga, não coloca o cara lá, né? Não coloca o moleque lá. E aí você põe hoje o Vitinho ali, o Ramiro e o Gabriel. Você não tem também aquele cara que faz o lançamento longo para abrir para a ponta, para aproveitar uma velocidade do Mosquito. O Mosquito hoje sumiu, dá para culpar o Mosquito, mas também, assim, quem que lançou uma bola para ele ali? Eu acho que o Vitinho talvez fizesse essa função. Ele em alguns momentos tentou fazer esse espaço. Eu lembro de uma oportunidade que ele virou, passou, mas o Mosquito não estava na direita, ele passou errado, um passe completamente errado. Então eu imagino que o Vitinho tivesse essa função do passe mais longo, que não aconteceu, como Sim. você falou. E em outros jogos até o Gabriel conseguiu fazer isso, mas nesse não. E assim, a gente sabe que não é a do Gabriel essa. É ótimo quando o Gabriel consegue acertar esses passes, ajudar bastante na criatividade, mas não dá pra ele ser o cara que você conta pra fazer isso. O do Vitinho, assim, até a gente tem que perdoar o Vitinho, amar a atuação do Vitinho, amar a atuação do Cauê, apesar de ter feito o gol, porque é o primeiro jogo deles, assim, como titular e tal, enfim, primeiros minutos substanciais que tiveram com a camisa do Corinthians. O Varanda se perdeu no esquema tático também, então acho que a pena é isso, né? Teve 16 dias para treinar e o Mancini não olhou o elenco dele e falou, putz, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente do que eu venho fazendo, porque com o material que eu tenho agora, já desistindo de Casares, Otero, Gemerson, etc., não dá para fazer esse 4-3-3 dessa forma. De repente um 4-4-2, um 4-1-4-1, alguma coisa que você coloque o jogador um pouquinho mais atrás, tem mais jogador com essa característica do que o jogador ali da ponta, lá na frente. Né? Senão vai ter que colocar o Everaldo em campo de novo, porque essa é a posição dele ali. E aí a gente não quer isso. Então o Mancini tem que repensar. Mas dito tudo isso, é legal que tá colocando a molecada. Eu acho que agora tem que começar a colocar pra valer. E com esse fôlego de pontos, que é na sorte. A gente não tá falando que o Corinthians tá jogando bem, é na sorte. Ganhou esses pontos na sorte. Mas tem que aproveitar, já que tá com essa sorte, põe a molecada pra jogar. Tem que jogar de novo na terça-feira. Vai jogar de novo daqui 48 horas. Se é pra jogar domingo e terça, tem que pôr molecada pra correr. Porque o Luan não consegue correr um tempo. Vai conseguir correr 180 minutos em 48 horas? Não vai. Não, alguém tinha feito um comentário agora há pouco, eu perdi aqui, porque a galera tá participando bastante, mas alguém tinha comentado, tá muito bom o comentário, falando que tinha que inventar um fiel torcedor, modalidade Luan, que você assiste o jogo no banco, né, e volta depois. Essa é boa, hein? Eu ia assinar pra essa daí, que eu jogo no banco e ganho 800 mil por mês. Eu não pago pra estar lá, eu recebo. Nesses 15 dias parados, surgiu essa ideia da Gaviões da Fiel de fazer uma vaquinha
para ajudar o Corinthians a pagar a dívida de quase 1 bi que o Corinthians está devendo. E a gente acabou não discutindo isso aqui no nosso podcast. Eu queria trazer essa discussão pra gente aqui. Eu queria saber da Ana, você é a favor, contra a vaquinha? Você já tá tirando dinheiro para ajudar o Coringão? Como é que você tá, Ana? Eu acho que se for um negócio idôneo, assim, que vá direto pra caixa, que nem tá falando, cada um faz com o dinheiro que ganha o que quer, né? O dinheiro que eu ganho do meu salário, eu gasto no que eu quero. Não tenho nada contra. Não. Se fosse contra, se ele viria de, por exemplo, tivesse alguma ajuda de governo, essas coisas assim, eu seria contra. Agora, se eu ganho salário e quero gastar com o Corinthians, problema meu, né? Mas você ajudaria se surgisse fosse oficial isso? Dependendo de como for, eu ajudaria, mas teria que ser um negócio super bem idôneo ali, que você visse que vai direto pra caixa, com negócio de transparência. A chapa da diretoria é transparência, né? Como é que chama? Renovação e transparência. Não tem nem renovação nem transparência. O Gibson, e você aceitaria se fosse tipo o carnê do baú, assim? O Silvio Santos controlando o nosso dinheiro? Como é que você aceitaria isso? Eu acho que precisa ver como é que vai ser essa história. Tá muito no disse que não disse, né? Mas o que eu acho que seria uma ideia interessante, né? Alguém já tinha comentado isso, era fazer um esquema tipo... Como é que é? Tipo um sorteio de ingressos, essas coisas. Porque você consegue pegar o valor de um ingresso e multiplicar por X, sei lá, né? Ou talvez de plano torcedor, alguma coisa do gênero assim. Agora, só chegar e falar pra galera, ó, doe o dinheiro aqui, do nada, sem contrapartida nenhuma. Eu imagino que muita gente vai doar, porque, cara, a torcida do Corinthians é imensa, né? Mas eu acho que vai ser aquém do que o clube precisa, né? E tem que tomar cuidado para isso não virar um fiasco, né? Além das preocupações da Ana de transparência e idoneidade, enfim, né, eu acho que tem que tomar cuidado para isso não virar um fiasco. Se é pra fazer, vamos fazer direito e fazer depende do esquema de recompensas. Exatamente. Eu quero, arrecadamos 100 mil reais. É dinheiro pra caramba, mas no contexto do clube não vai adiantar nada isso, né? Tipo, os 100 mil reais você paga meia semana do... 100 mil reais você paga meia semana de treino do Luan pra ficar no banco lá, né? Então... Literalmente. Né? Literalmente, né? Não é força de expressão, né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito... Se for pra fazer, tem que ser uma coisa muito bem feita. Pensar um esquema de recompensa legal pro pessoal participar. Primeiro a gente tem que pensar assim, essa proposta, ela foi feita pela torcida para o Corinthians. Não é a diretoria que está propondo isso. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Dentro disso, talvez não... Entra todos esses fatores que o Gibson pensou, que são fatores que a gestão do Corinthians tem que pensar, e não a torcida que está propondo isso, né? Se a torcida conseguir levantar 100 mil, tá ajudando 100 mil, beleza? É o que dá para fazer agora. Tem que pensar em meios de recompensar, apesar que essa, até onde eu entendi, não é a proposta da torcida, a proposta da torcida é doar mesmo. Porém, tem essa questão de que ingressos e etc. vão direto para o fundo do estádio, né? Não é algo que... e se eventualmente sobrar tal, mas até com essa questão da pandemia não dá pra gente prever quando que vai começar a sobrar isso. Não sei se dá pra brincar com ingresso, né, dentro dessas recompensas. Talvez seja com camisa, seja com visita ao estádio, visita ao vestiário, sentar no banco ao lado do Luan, enfim, o que for. Troca uma ideia com o Luan durante o jogo. Eu concordo com a Ana, assim, eu doaria uma pequenina parcela do meu rico dinheirinho, eu até doaria, mas tem que ter muita transparência para eu confiar nisso. Eu acho que é importante falar sobre isso também. Eu tenho notado, acho que muita gente tem notado isso também, nesse começo de presidência do Willio, a impressão que me dá é que ele tá tentando vender muito essa imagem de que ele botou a banca, chegou lá, deu entrevista, falou, olha, a dívida é 1 bilhão mesmo, tá se esforçando em reduzir folha de pagamento e quer reduzir gastos, até assédio social, que só dá prejuízo pro Corinthians há 30, 40 anos, enfim. Eu acho importante ele mostrar que tá fazendo alguma coisa, né? Se isso vai dar resultado num curto prazo, tô falando esse ano ainda,
Né? Vamos ver, mas pelo menos a impressão que dá é que ele tá se esforçando para isso. E talvez isso dê uma credibilidade maior se a Gaviões resolver fazer essa vaquinha. E ele já deixou bem claro em todas as entrevistas que o Corinthians esse ano, na verdade, na gestão dele, a questão é muito mais equacionar essa dívida e conseguir gerenciar essa quantidade gigantesca de dinheiro que o Corinthians deve, mais do que a parte do campo, né? Enfim, justamente porque uma coisa depende da outra, ele não vai conseguir contratar jogador se não equacionar essa dívida toda, né? Outra questão que apareceu essa semana aí do Corinthians foi o grupo da Sul-Americana, né, Fábio? Exato. O Corinthians a Sul-Americana tem essa novidade nesse ano, né? Antes era sempre mata-mata do início ao fim. Agora tem essa fase de grupos, que aí acho que classifica o primeiro de cada grupo, é isso? Só o primeiro? Somente o primeiro. Somente o o primeiro primeiro de cada grupo. São 8 grupos, o primeiro classifica e aí os 8 terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores enfrentam esses 8 que passaram. Da Sul-Americana, da Então, Sul-Americana. o Corinthians está no grupo E e vai enfrentar o Sport Huancayo do Peru, o River Plate paraguaio, não é o River Plate argentino, e um time uruguaio que vai ser definido ainda entre o Peñarol e um time novo, aí, Cerro Largo. Ao meu ver, o principal adversário do Corinthians nessa classificação é esse time que vem do Uruguai, né? O time peruano e o time do Paraguai. Quer dizer, se bem que o futebol do Corinthians hoje tá num nível que vai ser sofrido de qualquer jeito. Times paraguaios dão problema pro Corinthians, né? Vamos lembrar aí, né? Eu fui falando e... Não, acho que... Lembrei do jogo de hoje. Retiro o que eu disse. Vai ser difícil do mesmo jeito. Se fosse o primeiro e segundo colocado, acho que dava pra ter um pouco mais de esperança aí, mas... De qualquer forma, assim... Pela camisa e pelo fato de ser o time brasileiro e tal, hoje eu acho que o Corinthians entra como favorito nesse grupo. Não pelo futebol apresentado. Não tem ideia do futebol que o Peñarol tem apresentado, que o Cerro Largo tem apresentado, que o River Plate Paraguai tem apresentado e que o time peruano, cujo nome eu nem consigo falar, tem apresentado. Mas o Corinthians, em tese, tem a obrigação de ganhar esse grupo. Né? É o favorito, é o cabeça de chave do grupo. Né? Mas... em campo, vai saber, né? Tem que continuar tendo sorte. Ou trocar um pouco da sorte por futebol. É isso. Eu não sei também, eu concordo com o que vocês falaram. Teoricamente, o Corinthians devia ser o cabeça de chave, o líder, ganharia os jogos, mas do jeito que tá jogando, não tem ideia. Vou torcer, lógico, mas se não chegar na Sul-Americana com um time... Não sei, eu acho que não vai dar certo, não. Ele diz aí, River Plate Paraguai é uma piada pronta, né, velho? É mó legal, assim, falar River Plate Paraguai. Parece que você tá achando sarro de algum time, né? O Guarani da capital, né? Então. É bem essa onda. Bom, como a gente ficou um tempo sem jogar futebol, a Federação marcou uma passeada de jogos para essa semana. O Corinthians joga ainda na terça-feira, fora de casa, contra a Ferroviária. E na sexta-feira, contra o São Bento, na Neoquímica Arena. Os jogos todos às 8 da noite, porque, pelo que eu entendi, o vírus não circula à noite, tá? É mais seguro. É isso mesmo, Ana? Você que é médica? Não. Eu não entendi, eu queria também só fazer uma pergunta. Por que começou o Campeonato Paulista e não continuou as rodadas? Foi pra 11ª, depois a gente joga a 14ª e volta pra 5ª. Em parte a culpa é do próprio Corinthians, porque o Corinthians jogou uma partida da 5ª rodada, né? Então, pra ser meio uniformizado assim, eles estão colocando a 9ª rodada, a 11ª rodada. Não, mas não é a sexta, né? Tudo bem, a 5ª eu entendi, a 5ª... Não é a sexta, aí vira a 9ª, a 12ª e volta pra jogar a 2ª rodada. Não sei, e eu tava fazendo as contas aqui, vão ter 15 jogos essa semana, né? Não dá nem 2 rodadas do Paulista, se pensar nesses 15 jogos. Mas é estranho, assim, porque a conta não bate, né? Você adianta umas rodadas, mas não por inteiro. Adianta alguns jogos, mas não todos. E acho esquisito o Corinthians correr agora para depois ficar parado. Não faz sentido ficar tão desequilibrado assim essa continuidade do campeonato para mim.
Não faz o menor sentido. Aliás, assim, sendo honesto, a gente não falou isso no início, mas assim, não faz sentido também a volta do futebol, né? A gente tá vivendo um momento da pandemia terrível. Do ponto de vista científico da medicina, não faz o menor sentido. Enfim, mas é isso. Acho que o que a gente viu hoje, a gente vai acabar repetindo 2 vezes. Não imagino o Corinthians mostrar uma evolução. Se não mostrou em 15 dias treinando, não vai mostrar em 5 dias jogando. Jogos dia sim, dia não. Acho que ele vai rodar mais os jogadores. É bem provável que a gente veja uns veteranos aí nas próximas partidas jogando os mais minutos. Porque não jogar dia sim, quase dia sim, dia não, né? Eu acho difícil. Eu acho que a molecada deve começar jogando de novo, mas dependendo da necessidade, vai entrar uns veteranos aí. A molecada jogou, em parte porque, assim, tem que testar a molecada, etc e tal, mas em parte também, porque outra notícia que teve nesses 15 dias que o Corinthians não jogou é que praticamente foi anunciado aí que o Corinthians não tem intenção, ou tem intenção, mas não tem dinheiro, para renovar o Otero, Casares e Gemerson, né? Então, você começa a colocar o time sem eles, você tem que desenhar o time sem eles, né? Então, acho que eles só vão entrar assim, como foi o pontual, assim, o Otero entrou hoje porque, sei lá, achou que precisava, de repente uma bola parada, ele definia melhor o jogo, sei lá o quê, né? O Casares já nem estava entrando tanto assim, né? Já estava meio sumido. O Gemerson é que estava sendo titular, estava jogando todos os jogos e agora saiu, e acho que a tendência é essa, ele vai ficar reserva, a não ser que tenha alguma contusão, até bato na madeira aqui, para que isso não aconteça nem com o Gil, nem com o Bruno Mendes. Mas o que a gente viu hoje, assim, é que assim, tá ruim com esses caras, mas não dá pra falar que tá pior sem eles. Pra mim tá igual sem eles. Então, vamos economizar essa grana. Não precisa renovar com esses caras, não. Talvez essa semana tenha que pôr algum deles aí por questão de cansaço mesmo, de vigor físico e tal, etc, né? O pessoal perguntando aqui, o Emir Fabiano, Casares está indo pro Fluminense mesmo? Foi uma notícia que apareceu hoje que eu vi. Eu acho que assim, o Fluminense já mandou tanto pé de rato pra nós, na hora da gente mandar um pra eles, cara. Eu acho que não é válido. Na real, a gente não tá mandando nada pra nenhum lugar, a gente só não tá renovando com o cara. Exatamente. Não. Pior que isso, a gente não tá ganhando dinheiro nenhum, a gente tá só economizando um dinheirinho. Não, mas é que parece que o Fluminense queria já. Se o Fluminense quiser já, vai ter que dar uma compensação financeira pro Corinthians. Não tem, a compensação financeira é não pagar o salário do cara. O Fluminense não tem grana também, eles vão falar isso. Eu dava o Luan junto. A argumentação deles é isso, você deixa de pagar o salário do cara que você já não quer usar mesmo, né, e eu começo a usar ele aqui. Já aconteceu isso. A gente tá falando de 2 meses, nem 2 meses, o contrato do Casares vai até o fim de junho. Não, até porque se bobear, o Fluminense vai querer compensar com um jogador, e aí vão enviar outro Richard aí, vão enviar um Douglas de novo, aí vai ser foda. É outro cara que a gente vai ter que correr pra emprestar depois. Mas enfim, galera, vamos encerrando esta live, este pós-jogo do Corinthians e o Guarani. Na terça-feira estaremos depois da partida na live, e na sexta-feira também o Corinthians voltou e a Irmandade também voltará com tudo, certo? Vamos encerrando então, mas não sem antes o Gibson, que treinou esses 16 dias, aí, 15 dias sem live, sem jogo do Corinthians, para falar as nossas redes sociais, né, Gibson? 1 hora por dia recitando. Quase um então, mantra. Fora o Facebook e YouTube, onde estamos ao vivo, temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, TikTok e Telegram. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter que é Irmandade Timão. A gente viu que o Mancini não está treinando o Gibson e ele até acertou todas aí, olha lá. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians!